Olá, queridos. Então, vamos lá para o nosso próximo vídeo, que agora é história, tá bom? 8/6 de 2020. Vamos, então, para o nosso vídeo de história, tá bom? No vídeo de sábado, eu falei para vocês um pouquinho de como os povos do período paleolítico conseguiram povoar o mundo, certo? E a gente viu algumas curiosidades, né? Nós vimos que tinham grandes animais, como os mamutes, tigre-dentes de sabre, né? Que eles ficaram um tempo ali naquela região, porque havia muitos animais e havia muitas plantas. Depois, né, pesquisas mostraram que foi diminuindo o número de animais, o número de plantas. Eu deixei para vocês fazerem um exercício para mim da página 54. E falei que o próximo vídeo seria o Neolítico. Então, a gente finalizou o Paleolítico e agora a gente vai falar um pouquinho do Neolítico. Neolítico, o surgimento da agricultura. Com o passar do tempo, os grupos humanos ficavam cada vez maiores. O trabalho coletivo e o armazenamento de alimentos possibilitaram a permanência das pessoas em um mesmo lugar. Essa foi uma grande transformação do período neolítico. As mudanças no modo de vida daqueles que estabeleceram moradia fixa ficou conhecido como sedentarização. Então, a primeira característica desse período é que eles conseguiram estabelecer uma moradia fixa. Então, eles deixaram de ser nômades e agora passaram a praticar a sedentarização, ou seja, quando um povo abandona o nomadismo, caracterizado pela mudança permanente de lugar, para a fixação em um só lugar. A moradia fixa está associada ao desenvolvimento da agricultura, que é uma outra característica que a gente vai falar já já. Então, uma das principais características é que eles deixaram de ser nômades e agora estabeleceram moradia fixa, tá bom? Vários fatores contribuíram para o processo de sedentarização, como as mudanças climáticas e o aumento da temperatura, que permitiu a fixação de pessoas em lugares com condições favoráveis de sobrevivência. Então, para que eles pudessem praticar a sedentarização, para que isso acontecesse, eles contaram com as condições favoráveis do tempo, que permitiram que eles pudessem fixar uma moradia. Tá bom, meus queridos? Então, essa é a primeira característica. Deixaram de ser nômades para praticar a sedentarização. Mas logo em seguida, no finalzinho, aí nós vamos grifar o primeiro parágrafo todo, a página 55, tá bom? E no segundo parágrafo, nós vamos grifar de as mudanças até sobrevivência. Porque aqui fala exatamente o que a tia Paula acabou de explicar para vocês. No final da página 55, nós vamos começar com a invenção da agricultura e da pedra polida. O processo de sedentarização está diretamente relacionado às formas de obtenção de alimentos, já que a permanência das pessoas em um mesmo lugar estava condicionada à garantia de alimentos. Por isso, a agricultura gerou uma grande transformação na vida desses grupos. Então, vocês vão grifar para mim de o processo até grupos, tá bom? Porque os grupos estavam cada vez maiores. Eles já estavam com moradia fixa, já haviam fixado um lugar para morar, já estavam praticando a sedentarização. Então, eles precisavam agora desenvolver novas formas para a obtenção de alimentos. Os humanos deixaram de se alimentar apenas daquilo que conseguiam retirar da natureza e passaram a produzir o seu próprio alimento. Então, eles desenvolveram uma outra técnica, além daquela que a natureza já oferecia. Então, eles continuaram usufruindo do que a natureza dava, como a caça, a pesca e os frutos, mas eles também desenvolveram uma técnica. A invenção da agricultura permitiu a domesticação de plantas fundamentais para a alimentação humana, como o trigo, o milho e o arroz. Então, o que vocês vão grifar aqui para mim? A invenção da agricultura até arroz, tá bom? Por quê? Tá falando pra gente que depois que eles desenvolveram a agricultura, eles começaram a desenvolver o trigo, o milho
o arroz. Tá bom? Então, isso está na página 55. Então, nós vamos lá para a página 56 agora. O desenvolvimento da agricultura revolucionou os hábitos de alimentação dos humanos, já que os principais alimentos consumidos passaram a ser aqueles que eram cultivados. Então, nós vamos grifar de o desenvolvimento até cultivados. Porque lembra que eu falei agora há pouco? Eles não deixaram de usar as coisas que a natureza ainda proporcionava para eles. Mas a principal alimentação foi o que eles estavam desenvolvendo na agricultura. Tá bom? É importante lembrar que o sucesso da colheita dependia das condições naturais. Por isso, se houvesse chuva fortes, invernos rigorosos, as plantações poderiam ser afetadas, condenando grupos inteiros à fome. Por quê? Porque eles não estavam em um grande número de pessoas, eles precisavam ter mais alimentos. Então, eles desenvolveram a agricultura. Porém, se eles passassem por condições climáticas desfavoráveis, eles poderiam serem prejudicados. Então, por exemplo, se eles passassem por um longo inverno e fosse muito rigoroso, eles poderiam perder sua plantação. Se eles passassem por um período chuvoso, com chuvas bem fortes, eles também poderiam perder a sua plantação. Enfim, lembrando que nesse período eles já viviam em grandes grupos, tá? Eles desenvolveram a agricultura justamente por isso, para poder ter melhores condições de armazenar os seus alimentos, mas eles também tinham que contar com as condições favoráveis do clima, tá? As primeiras áreas de cultivo identificadas pelos arqueólogos estão localizadas no norte da África, Índia, China e Oriente Médio. Então, se tem notícias, né, através dos estudos aí, que as primeiras áreas de cultivo estavam localizadas na África, na Índia, na China e no Oriente Médio. Nessas áreas, os primeiros agricultores produziam trigo e arroz. Já os humanos que viviam na América aprenderam a cultivar o milho e a batata. Então, vocês vão grifar para mim de nessas até batata. Os seres humanos que viveram durante o período neolítico aperfeiçoaram os instrumentos de caça e pesca, que também fazia parte da alimentação de alguns grupos. As pedras que davam origem aos objetos passavam por um processo de raspagem, portanto, eram polidas. Então, nós vamos grifar de os seres humanos até polidas. Em razão do aperfeiçoamento das técnicas de moldagem das pedras utilizadas para produzir ferramentas, esse período ficou conhecido como Idade da Pedra Polida. Então, esse período aqui, o Neolítico, ele trouxe para a gente algumas características, né? E esse último parágrafo aqui fala para a gente o seguinte... que eles aperfeiçoaram seus instrumentos de caça e pesca e eles também poliram, né? Usavam as pedras polidas. Então, na primeira gravura da página 56, mostra pra gente esses instrumentos, tá? Esse aperfeiçoamento. E mostra pra gente aqui eles usando uma pedra polida para moer o trigo para fazer farinha, tá certo? Não se esqueçam de grifar pra mim de esse período até polida. Vocês vão fazer para mim agora o exercício que está na página 57, tá? Então, o antes de seguir. Tá falando um pouquinho, então, sobre o período neolítico, que é esse período que a gente está agora. Eu fiz algumas anotações aqui, rapidinho, para vocês poderem ver. Período novo, neolítico, sedentarização, deixaram de ser nômades. Surgimento da agricultura, passaram a desenvolver as técnicas de agricultura porque estavam vivendo em sedentarização e em grupos maiores. Aperfeiçoamento dos instrumentos. Aperfeiçoaram seus instrumentos de caça e pesca. Idade da Pedra Polida. Por que Idade da Pedra Polida? O Neolítico ficou conhecido como Idade da Pedra Polida, porque eles usavam as pedras polidas para, por exemplo, moer o milho para fazer uma farinha, tá? Então, vocês vão fazer para mim o exercício que está na página 57 e até a próxima.